Queridos irmãos, boa noite a todos na paz do Senhor. Que bom estarmos reunidos aí nesta quinta-feira. Hoje parece que é só eu e o Laego vai estar aqui nesse encontro. Os demais irmãos eu acho que vão assistir gravado, mas não tem problema não. O importante é estarmos estudando a palavra do Senhor. Cadê Jucimara, Laego? Chama a Jucimara para vir participar com a gente. É muito bom estarmos aqui e vou começar com oração e na sequência eu vou estar passando a oportunidade para o nosso professor irmão Lael. Oramos. Amado e soberano Deus, Pai eterno e altíssimo, entramos na tua presença para darmos graças a ti por esse momento, da qual nós estamos aqui, com o intento de aprendermos um pouco mais a respeito da tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha direcionar o teu servo, nosso irmão Lael, para que ele possa, Pai, transmitir as verdades da tua palavra com a ajuda do teu Espírito Santo. Nós entregamos em teus cuidados, desde agora e para sempre. Amém. Irmão Lael, tem com oportunidade. Obrigado, meu nobre. Pai do Senhor Jesus. Hoje, só nós dois ao vivo, né? Mas tá bom, vamos lá. É isso aí, vamos lá. Vamos Vamos lá. aprender junto aí. A Jucimara tá na outra live aqui de leitura da Bíblia, mas acho que terminar ela entra aí. Vamos lá. Capítulo 20. Mateus. Parábola dos trabalhadores. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Cadê meu material? Pronto. A gente tem essa parábola aqui. A gente já viu o primeiro versículo. Então, nós temos aqui o pai de família, representa Deus, representação do Senhor Deus. A vinha seria uma representação da obra de Deus. O sair de madrugada, alguns defendem ser a volta do Senhor Jesus, no caso a parousia, né? Não sei. Mas, enfim, alguns elementos aí na parábola. Nós temos a questão das horas de trabalho. E, diga-se de passagem, é uma parábola que alguns consideram uma interpretação tanto quanto complicada. Nós temos a questão do denário também. Vamos lá, versículo 2. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Então, 1 denário por dia. O denário, a dracma, era a principal moeda de prata dos romanos naquela época. Geralmente era usado para indicar um dia de salário. Um dia de salário de acordo com o salário dos soldados romanos. Então, geralmente se atribuía isso aí, o valor de um dia de trabalho. O denário era correspondente a isso. Quanto à questão do denário, tem muita discussão em torno da interpretação do que seria esse denário e o símbolo que esse denário representa. Nós temos, eu anotei aqui algumas interpretações. A primeira, alguns têm ensinado que indica uma recompensa temporal apenas, que não deve ser tomado como indicação de galardão eterno nos céus. Essa recompensa, segundo essa interpretação, significaria as diversas expressões da bondade de Deus para com todos os povos que são seus servos. O recebimento desse tipo de recompensa não indicaria que essas pessoas têm ou teriam a vida eterna. No fim, quando do julgamento, cada qual verá que recebeu o seu denário, ou seja, qualquer aprazimento que a vida
porventura lhes tenha dado. Alguns bons intérpretes, como Lutero, têm mantido essa opinião, mas o ponto de vista não se coaduna com a dignidade da parábola e é incongruente com a descrição do dia da recompensa, pois é muito difícil vermos como no fim da vida, do dia segundo a parábola, um servo poderia ser recompensado com a vida que já viveu. Uma segunda interpretação. Alguns interpretam que o denário é um símbolo da vida eterna. Assim pensavam Orígenes e Agostinho. Achava possível que se referisse ao próprio Deus, porquanto Deus é a nossa recompensa. Alguns têm feito objeção a esse ponto de vista, porque faz da vida eterna uma forma de recompensa por serviço prestado, o que, evidentemente, contradiz a salvação pela graça. Todavia, noutras oportunidades, o próprio Jesus representou a vida eterna como uma espécie de recompensa. Terceira interpretação. Certamente a segunda interpretação condiz melhor com a parábola do que a primeira, mas parece que podemos interpretar o sentido do denário à luz das ideias que nos são fornecidas nos versos 15 e 16. O verso 15 indica de modo definitivo que o denário é um símbolo de galardão. Assim, pois, apesar da vida eterna estar em foco, esta existência terá certo caráter ou expressão para cada indivíduo. O verso 16, que também interpreta o sentido do denário, mostra que nos aguardam muitas surpresas. Então, eu tendo a concordar com essa interpretação que o denário seria um símbolo de galardão e que existem galardões diferenciados para cada pessoa, para cada uma das pessoas, assim como a gente vê aqui nessa parábola alguns salários para pessoas que, no caso, teriam trabalhado menos. Então, a eternidade reserva surpresas, porque o crivo de Deus é diferente do nosso. Na nossa avaliação, alguém merecia mais porque supostamente trabalhou mais, na lógica humana, esse alguém trabalhou mais. Porém, na lógica de Deus, não seria dessa maneira aí. Nós temos também nessa parábola a figura do administrador, que é Cristo, e a vinha é o reino dos céus. Nós temos também nessa parábola o elemento do tempo da chamada ao serviço. Ou seja, esse serviço aí seria no sentido espiritual. A noite, que tem na parábola, seria o momento da distribuição do salário. Parece indicar, aqui o comentarista parece indicar a parousia de Cristo, ou seja, a sua segunda vinda. Ou talvez simplesmente indique o tempo de julgamento ou prestação de contas. Então, com relação ao elemento do tempo da chamada ao serviço, o elemento tempo da chamada é muito interessante, porque ela pode ser aplicada a nós no nosso tempo. Porque se a vinha é a obra de Deus, e existem trabalhadores que são comissionados em diferentes horas, e uns, conforme a gente vai ver aqui, já no final do percurso, já no final do dia. Significa que, dentro de uma lógica, esse alguém trabalhou menos, mas receberá tanto quanto quem trabalhou muito. Então, o elemento tempo de chamada
ele é inquestionável porque se trata da soberania de Deus. Alguns, como tem um principal aqui na parábola, que questionou, ele questionou. Então, na nossa vida, na nossa época, sempre tem alguém questionando a questão do elemento tempo da chamada. Alguém fala, por que fulano, que chegou depois de mim no cristianismo, está com tal cargo e eu não? E até com relação aos dons espirituais. Alguém questiona, diz, mas fulano tem menos tempo, é a palavra que eu criei, né, de crentura do que eu, e já recebeu o dom tal, já recebeu aquele dom que eu vivo no afã desse dom e não consegui, mas ele, em pouco tempo de servidão a Deus, já tem. Inclusive, eu citaria o apóstolo Paulo, que em Atos 9 mostra que ele, com 3 dias de crente, ou 3 dias de entregue ao Senhor Jesus e aos ditames do cristianismo, que outrora ele entendia como sendo subversivo, uma seita, agora ele está mergulhado nesse cristianismo. Com apenas 3 dias, o Ananias vai lá na casa do Judas, na rua direita, e chega lá e diz assim, Saulo, o Senhor mandou aqui para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Essa expressão cheio do Espírito Santo em Atos é uma expressão sinônima a batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. Isso quer dizer que com apenas 3 dias de crente, o Paulo foi batizado com o Espírito Santo, enquanto tem outros crentes que têm 20, 25, 30 anos de crente e ainda não receberam essa capacitação sobrenatural. Isso quer dizer que o elemento tempo no reino de Deus está na alçada de Deus. É ele que determina. E eu não posso ficar enciumado porque o elemento tempo na vida de outrem foi curto. E na minha vida, o elemento tempo dentro do reino de Deus está sendo algo demorado. Eu não posso ficar como esse alguém da parábola enciumado com relação ao elemento tempo da chamada, que ela não diz respeito aos homens, ela diz respeito à soberania de Deus. E Deus não faz isso por mero capricho. Deus não faz isso porque quer privilegiar alguém em detrimento de outro. Deus faz isso por desígnios eternos e propósitos dele, que muitos dos quais a nossa mentalidade e concepção humana não consegue alcançar. Então, o que a gente tem que fazer é descansar na soberania dele e confiar que ele sempre sabe o que faz. Então, se o elemento tempo na minha vida está demorando, eu devo sossegar o meu facho e descansar, que Deus sabe o que faz. Então, ao tempo da colheita da uva, os trabalhadores escasseavam e eram intensamente solicitados. É possível que o dono da casa tivesse de sair pessoalmente à procura de trabalhadores, ou então que tivesse de enviar representantes especialmente escolhidos para que fossem contratar trabalhadores. Essa situação nos faz lembrar da falta de obreiros na colheita do Evangelho. Também que aqueles que são verdadeiramente religiosos, que buscam a Deus e que estão interessados em ser transformados segundo a imagem de Cristo, que este é o propósito do Evangelho, transformar seres humanos à imagem de Cristo, a estatura de varão perfeito. Estes são realmente poucos em quantidade, em número. Então, a parábola deixa claro para nós que Deus busca aqueles que são dotados de autênticas inclinações espirituais. Então, vamos lá. 3. Cerca
da hora terceira, saiu e viu que estavam outros ociosos na praça, pela terceira hora. Então, os judeus tinham uma forma de medir a duração do dia no sentido mais lato, isto é, do pôr do sol a pôr do sol, conforme a gente vê Levítico 23, 32. Então, antes do cativeiro babilônico, o dia era dividido em manhã, meio-dia, tarde, e em um duplo crepúsculo. Também se computava o dia do nascer do sol ao aparecimento das estrelas. Analisando a parábola, é posto que o dia de trabalho obedecia a essa regra. Então, o dia desta parábola é exatamente esse aqui, o último. Então, gradualmente, a divisão do dia em horas foi sendo introduzida, o que parece ter ocorrido sob a influência dos babilônios durante o cativeiro. Então, cerca de terceira hora, ou seja, 9 horas da manhã, o mercado era, naturalmente, deveria estar repleto de gente nesse horário, né? Então, as indicações dessa passagem quanto ao tempo eram as seguintes. Primeiro, madrugada, literalmente acompanhando a alvorada, provavelmente cerca de 6 horas da manhã, verso 1 e 2. Terceira hora, cerca de 9 horas. O verso 3, hora 1/10, cerca de 17 horas. Na verdade, no verso 6. Na praça aqui, a praça, na verdade, é uma espécie de mercado. O mercado era o lugar central de reuniões para os que procuravam trabalhadores e para os que procuravam trabalho. Conforme esse costume permanece até em muitos lugares lá, ao redor do mundo, e até hoje. Então, o mercado do mundo, analisando a parábola, a gente percebe que o mercado, que seria o mundo, é aqui, digamos assim, contrastado com a vinha, que, conforme eu disse no começo, representa o reino de Deus. Então, os maiores negociantes nas coisas mundanas são meros espectadores, se ainda não entraram no verdadeiro serviço, que é a única coisa digna de receber qualquer recompensa. São aqueles que adentram no reino de Deus e começam a trabalhar em prol da causa do reino de Deus, na empreitada do reino. 4. Disse-lhes: ide também vós à vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Ide vós também. Vemos nessas palavras que o dono não prometeu qualquer salário estipulado. Então, o proprietário meramente prometeu dar a eles o que era justo. Então, esta parábola, Jesus tinha a intenção de ensinar que Deus sempre será justo naquilo que ele faz. Verso 5. Outra vez saiu cerca da hora sexta e da hora nona e fez o mesmo. Outra vez. Então, a hora sexta era cerca do meio-dia e a hora nona cerca das 15 horas. Este versículo aqui também indica que o dono da vinha concordou apenas em pagar o que era justo aos seus olhos, como a gente viu no verso anterior. Esses trabalhadores aqui poderiam esperar receber 1/3 de denário ou menos. A situação aqui parece subtender simbolicamente que, ainda que se faça pouco trabalho, quando Deus nos chama, se for realizado no espírito de fidelidade, será melhor do que grande acúmulo de trabalho realizado na atitude de um mercenário. Deus olha
à disposição do coração. 6. Igualmente, cerca da hora 1/10, saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Alguns intérpretes, eles acreditam que esse dono ou agiu movido por pura benevolência, isto é, por causa de seu desejo de ajudar aos desempregados, dando-lhes emprego, ou então que ele se mostrou um tanto excêntrico no que fazia. Com uma aplicação aqui, nós podemos afirmar que Deus, na qualidade aqui de dono de todas as coisas, ele mostra interesse por aqueles que têm desperdiçado a própria vida, talvez por falta de oportunidade de aprenderem os caminhos do Senhor, ou mesmo por terem cedido ante as diversas tentações que o mundo oferece e que procura atrair os homens para longe de Deus. Até mesmo naquela hora tão adiantada do dia, o dono continuava mostrando o seu interesse pelos homens. Então, o avançado do dia também pode referir-se ao fato de que o tempo está escoando rapidamente para quem busca a oportunidade de servir no reino de Deus, pois breve voltará o Senhor Jesus, quando o tempo de trabalhar nesta esfera terrena aqui chegará ao fim. Então, nós percebemos que o adiantado da hora requer a intensificação do trabalho, porque muito ainda resta para ser feito. Deus, ele não despreza aqueles que aparecem na última hora, pois entre esses podem estar os melhores servos, homens impulsionados por um zelo e por um ardor novo no seu coração, homens que, pelo seu exemplo, poderão reavivar aqueles que já trabalham há muito tempo, insuflando assim uma nova coragem naqueles que suportaram o calor do dia. Então, essa parábola parece indicar que Deus ele se interessa mais pela qualidade do serviço do que pela duração desse serviço. Alguns podem fazer mais bem positivo em pouco tempo do que outros têm realizado durante um longo período. Todavia, além de tudo isso, nós precisamos relembrar a graça de Deus, que chama homens nas últimas horas de oportunidade. O ensino da graça de Deus aqui é um dos principais elementos desta parábola, a graça de Deus. Aquele Senhor Deus que está sentado nos céus, ele sempre faz o que é justo e até mesmo muito mais do que é justo, porque ele age movido pela sua graça. Isso nos faz lembrar, nos remete ao ladrão da cruz, o ladrão arrependido, que estava morrendo naquela cruz. A verdade é que ele gastou a vida dele inteira de uma forma perversa, porque para ser condenado à cruz eram os que a sociedade consideravam como escória no sentido de atitudes terríveis, né, contra a sociedade. Então, é perceptível aqui que esse camarada ele gastou a vida de forma depravada. Mas no último minuto de sua vida, ele entrou no paraíso e mais, acompanhado por Jesus. Então, essa é uma tremenda demonstração da graça de Deus. Não obstante toda grande demonstração de graça, tem o seu propósito, conforme eu disse lá no começo, porque Deus, ele nada faz por mero capricho.
fiquei imaginando assim como seria interessante para nós sabermos quão grande servo aquele camarada é hoje de Deus, né, atualmente, aquele ladrão penitente. Qual o trabalho, a devoção que ele tem hoje nos céus, né? Seria interessante para a gente saber. Então, aquilo que Deus faz com o homem do outro lado da existência, isto é, após a morte, tornando uma criatura digna e dotada de grande utilidade nas mãos do Senhor, justifica todos os atos da graça que são realizados deste lado da vida aqui. O que a pessoa se torna, o que a pessoa se torna lá na vida, no porvir, ela se torna alguém, não sei lá, nos céus, o que esse alguém é capaz de fazer para Deus, compensa tudo aquilo, ou justifica tudo aquilo que a graça de Deus concedeu a esse alguém, ainda aqui nessa vida, embora os outros não entendessem nada, conseguiram entender nada. Porque, por isso que é complicado a gente entrar nessa seara de alguém questionar, mas no último minuto da vida, disseram lá que ele entregou a vida para Jesus, mas eu não sei não, aí as pessoas questionam. É complicado questionar porque, conforme a gente disse na aula passada, a salvação pertence a Deus e a gente não conhece os desígnios internos de Deus, né? O que Deus vê, a gente não consegue enxergar. Então, interessante destacar aqui nessa parábola que a graça de Deus está altamente demonstrada aqui, altamente, em escalas, o que Paulo chamou de uma super graça. Isso superabundou a graça. Então, nós estamos vendo aqui Jesus demonstrando um superabundar na graça. Às vezes, alguém, diante da pergunta, o que é graça? Alguém responde, é um favor merecido. Ok, é uma resposta, mas é aquela resposta que a gente dá o tracinho assim e corta no meio. Ou seja, uma resposta incompleta. Então, graça seria a junção de todas as bênçãos, todas as bênçãos que Deus dá a alguém sem que esse alguém mereça. Isso seria graça. Isso está evidente aqui, né, nessa parábola. Vai lá, Abimael. Olá, essa situação aí da qual você tratou, que a graça de Deus ela abrange a todos, sem dúvida. O camarada às vezes pintou sete a vida dele toda, e quando chega no último instante da vida dele, Deus tem misericórdia e salva ele. Ele se arrepende nos últimos momentos da vida. E com base nisso aí, tem muita gente, aí já é premeditado. O camarada fala assim: não, eu vou viver uma vida de pecado até o fim dos meus dias. E quando chegar já nos últimos dias, eu vou lá, peço perdão a Deus, morro e tô salvo. Então, o camarada premedita uma vida toda de pecado, porque ele sabe que no final ele vai pedir perdão e a graça de Deus vai alcançar ele. E aí é aí que ele se engana, ou é aí que a pessoa se engana quando ela pensa assim. Porque aí ela já está premeditando tudo. E a salvação não é por um fator premeditado. Eu vou pecar agora à vontade, mas quando eu estiver perto de morrer, eu me arrependo e vou para o céu. Mas é um arrependimento verdadeiro e sincero. Então, Deus não olha um arrependimento premeditado. O camarada vai pecar, se satisfazer ao completo, satisfazer todos os desejos da sua carne, para depois ele se arrepender premeditadamente. Então, a graça de Deus não alcança esse tipo de pessoa. É por isso que há aquele ditado: Jesus trouxe a graça para todos, mas não foi de graça. E Paulo diz que, pelo fato da graça de Deus já estar entre nós, nós não vamos pecar à vontade só porque existe a graça, porque a graça também, para que ela chegasse até nós, ela teve um preço, e muito caro. Verdade, verdade. Entraria aí no conceito da hipergraça, né? E, na verdade, é banalizar a graça
É o que Paulo. Exatamente. O conceito é hipergraça. Isso. É o que Paulo disse, tornar a graça vã. Então é possível tornar a graça vã. Eu torno a graça vã quando eu vivo uma vida desleixada e me escoro na graça. Igual você falou aí. Perfeito. Isso é tornar a graça de Deus vã. Então vamos lá. Aqui. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, receberam um denário cada um. Então, vindo os da hora 1/10. Então, com certeza, esses camaradas ficaram surpresos, porque haviam trabalhado por mais tempo, né? Haviam trabalhado mais tempo. Contudo, o que fizeram, provavelmente fizeram impulsionado. Na verdade, os que trabalharam na hora 1/10 trabalharam menos, que eles chegaram já no final, né? Contudo, eles fizeram isso aí, impulsionados por grande zelo e alegria, porque eles foram alcançados pela graça do dono da casa, que se encaixa no fato dele os ter contratado quando eles já haviam perdido toda a esperança, afinal, a hora já estava avançada. Mas qual deles eles poderiam ter imaginado que a bondade do dono fosse chegar a um nível tão grande assim e dar a eles o equivalente a um dia inteiro de trabalho? Deu o equivalente a um dia inteiro de trabalho por apenas 1 hora de labuta. E isso durante a. Não foi durante o sol abrasador, durante o período tórrido do deserto, mas isso foi durante a fresca do dia. Olha, rapaz, é muita graça. É muita graça. Trabalharam 1 hora no fresco, no frescor já do final, se aproximando do final do dia. Então, isso aqui ilustra novamente a grande bondade de Deus. Esse dono aqui, ele estava pensando mais nas necessidades dos trabalhadores do que na realização do serviço que eles poderiam prestar. O dono aqui, ele sabia que aqueles homens eles voltariam para suas casas, encontrariam seus familiares famintos. Então, eles necessitavam do pagamento de um dia inteiro de trabalho, embora eles não houvesse ganho com o seu trabalho. Mas a necessidade foi suficiente para ativar a bondade do dono. Entendeu? A necessidade deles foi suficiente para ativar a bondade do dono. Aí não foi só 1 hora, mas o dono não levou em consideração o pouco feito, mas olhou para a necessidade dos trabalhadores. Eita, meu Deus. Então, isso aqui mostra a bondade de Deus para olhar para a necessidade do pecador. Você que está me ouvindo, que vai me ouvir depois, olha para a sua vida, olha para o que você era, para o que você é hoje, e analisa qual foi a medida da graça necessária para Deus te salvar. E aí eu não sei como é que você vai adjetivar o tamanho da graça. Se foi apenas graça, ou se foi uma graça, como disse Paulo,
que alcançou a vida dele, Paulo disse que para mim não bastou só graça, como se ele dissesse assim, para mim não bastou só graça. Teve que superabundar a graça. Aqui na vida desses camaradas da hora undécima, a graça superabundou. A graça superabundou. Foi numa medida excedente. O dono aqui foi excedente na distribuição de favor, na distribuição de graça. Então, esta parábola, ela também pode deixar entendido que o serviço prestado por esses últimos era de alta qualidade, porque foi feito com alegria e feito com zelo. Ainda que nenhuma ideia semelhante possa eliminar o fato óbvio que o dono agiu movido por sua pura graça, dando aos trabalhadores mais do que poderiam esperar ou merecer pelo serviço que haviam prestado. Então, assim é a graça de Deus. A sua graça se adapta à necessidade, juntamente com o seu desígnio de transformar o trabalhador, mas não de acordo com os méritos do mesmo. Não tem nada a ver, não é nada sobre nós. Tudo sobre ele. Não obstante, Deus não ignora totalmente o mérito, porque a recompensa dos galardões será distribuída segundo o trabalho feito. Todavia, se assim preferir, Deus ele poderá realizar uma operação especial da graça. Então, o dono ele não fez qualquer promessa a estes últimos trabalhadores, nem mesmo de um salário justo, que fosse justo. Não, não fez essa promessa. Não obstante, receber o galardão da promessa feita àqueles que haviam trabalhado longamente e arduamente. É verdade aqui que talvez não possamos compreender os propósitos de Deus, que eu venho falando isso aqui desde o começo. Talvez a gente não possa compreender os propósitos de Deus, e de fato seria surpreendente se nossa inteligência pudesse apreender totalmente um assunto tão vasto. Porém, nós ficamos certos, por ensinos como estes aqui de Jesus, que o Todo-Poderoso ele usa de benevolência, o que basta para dar à existência humana uma grande, eu diria, uma grande significação. Então, alguns intérpretes eles vêm enfatizando que a vida eterna é representada aqui pelo denário, certo? Eles ensinam que a recompensa foi necessariamente igual para todos os trabalhadores. Então, nenhum verdadeiro trabalhador poderia receber menos. E vida mais longa de trabalho não poderia exigir mais. No entanto, isso equivale a ignorar uma das principais intenções desta parábola, a saber que haverá desigualdade nos galardões. A parábola ensina igualmente a desigualdade no estado eterno. As Escrituras ensinam tanto graus de punição como graus de galardão. Se Deus assim preferir, Deus poderá proporcionar recompensas não merecidas, mas isso terá algum desígnio que o justifica e não se baseará em algum capricho de Deus. Terá, sim, algum desígnio de Deus que irá justificar essa sua ação. E essas desigualdades nos galardões, como nós estaremos livres dessa natureza pecaminosa de uma vez por toda, definitivamente, essa desigualdade de galardões não nos causará ciúme nem complexo de inferioridade, certo? Estaremos num estado de felicidade pleno, pleno, porque dentro do reino de Deus essa é uma bênção perene.
no estado lá celestial, é uma bênção que não tem prazo não, de validade. Então, essa desigualdade nos galardões não nos trará nenhuma espécie de ciúme, conforme foi visto aqui nessa parábola. 10. Vindo, então, os primeiros, pensaram que haveriam de receber mais, mas, do mesmo modo, receber 1 denário cada um. Então, ao chegarem os primeiros, a parábola com essa expressão aqui, ela, na verdade, passa em branco os intermediários, né? Os que trabalharam a partir da terceira hora. Provavelmente isso deve ter sido para abreviar o relato, adiantar o processo. Então, o dono ele deu uma quantia igual a todos. Aqueles que começaram às 9 horas, ao meio-dia, ou aqueles que começaram às 15 horas. Eles também receberam mais do que poderiam ter esperado, pelo que também serve de ilustração da graça de Deus. Aqui falando estritamente no caso desses, a graça foi menos notável do que no caso daqueles que trabalharam apenas durante 1 hora. Mas isso não a tornou menos real. Apesar de surpresos por não terem recebido mais do que aqueles que começaram a trabalhar na hora 1/10, contudo, eles perceberam que haviam recebido mais do que mereciam, pelo que também eles não se queixaram. Entretanto, os que começaram a trabalhar às 6 horas observaram tudo, eles estavam observando tudo, e assim, com grande apreensão. Muitos deles já estariam, eu acredito que muitos deles já estariam ali calculando na mente o quanto eles iriam receber. Provavelmente eles pensavam que receberiam 5, 6 denários, que seria uma quantia razoável, considerando que eles haviam trabalhado aí uns 1.200% a mais do que aqueles que haviam trabalhado durante apenas 1 hora. Porém, enquanto observavam lá cada grupo, sem importar as horas de trabalho, eles recebiam a mesma quantia de 1 denário. Acredito que eles foram perdendo a esperança de receber uma quantia maior. Talvez eles tivessem esperado receber ao menos o dobro dos demais, mas ficaram assim amargamente desapontados. Essa ideia de que o dono, alguns acham que o dono com isso era uma espécie de um humorista, assim, um tanto estranho, um tanto excêntrico, que o dono que sentia prazer na consternação daqueles homens que haviam trabalhado o dia inteiro. Essa ideia aí poderia ser aplicada a qualquer homem que agisse assim, dessa maneira. Mas não é provável que esta parábola tenha o intuito de ensinar tal coisa com relação a Deus. Eu acredito que também fica evidente que Jesus ele não tensionava ensinar que tal prática deve ser a norma empregada pelos empregadores. A intenção do que foi feito, dentro aqui de uma aplicação espiritual, ela aparece nos versos 15 e 16. Então, acha-se presente a atitude voluntária de Deus. Mas essa atitude, segundo é esclarecido nos versos no 6, no 8 e no 9, tem um desígnio oculto, certo? Jesus não esclarece por que o dono estava sendo tão benevolente fora da lógica humana.
Então, nós temos aqui um desígnio oculto. Por isso que é complicado entrar nessa seara de salvação, porque a gente nunca pode olvidar do desígnio oculto. Não pode deixar de lembrar do desígnio oculto, esquecer o desígnio oculto. Deus tem alguma coisa que nós não sabemos, mas ele não é capricho dele, não é capricho dele. Tem alguma coisa oculta lá, que é coisa dele, a gente não sabe. Então, fica entendido aqui que o serviço daqueles homens não foi assim totalmente aceitável para o dono. Talvez a atitude deles tenha sido semelhante à do irmão mais velho na parábola do filho pródigo, lá de Lucas 15, que diz que há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca que o Senhor não me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Então, esse filho mais velho, ele obedecia perfeitamente à lei, mas ele conhecia pouquíssimo da graça e do companheirismo. E aí, mais tarde, conforme a gente vê naquela parábola, ele demonstrou claramente como era o seu interior. Um interior raivoso, um interior cheio de ódio, porque ele nutria um ódio para o seu próprio irmão, de forma externa, era camuflado esse ódio. Mas quando surgiu um gatilho, aí ele mostrou. Ele colocou para fora o ódio que ele nutria pelo seu próprio irmão. Então, sem dúvida alguma, todos quanto conheciam aquela família diriam que o irmão mais velho era o melhor em qualidades morais. Os líderes religiosos ali, certamente, eles pronunciariam suas bênçãos em favor dele. Talvez até o seu próprio pai estivesse impressionado por toda a sua bondade. Mas, conforme eu disse no final lá, ele deixou transparecer a sua verdadeira natureza com suas queixas e com seu ódio, destilando seu ódio. Então, esse tipo de indivíduo que, apesar de pertencer à categoria dos primeiros, certamente acabará entre os últimos, porque chegaram a merecer essa posição e não porque Deus tenha feito qualquer violência ou injustiça contra eles. 12. Estes últimos trabalharam somente uma hora e os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Murmuravam aqui no grego, a palavra murmuravam está no imperfeito, indicando que aqueles homens haviam começado a murmurar e continuavam murmurando. Começaram e não queria parar mais, não. Igual coçar. Começou a coçar, não queriam parar mais. Certo? A fadiga do dia, alguns defendem um bocado de coisa aqui, alguns defendem que seja um calor por conta de um vento que vinha durante as primeiras horas do dia, que tornava aquele ambiente ali bem tórrido. Calor quase que insuportável. E que, ao passo que as horas iam passando, esse calor ia sendo substituído por um frescor, que os trabalhadores da hora undécima pegaram esse frescor, né? Então, o 13. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não ajustaste comigo um denário? Amigo, não te faço injustiça. Essa expressão aqui, essa palavra amigo, é tradução de um vocábulo grego que usualmente significa camarada ou companheiro.
Então, a palavra companheiro não pode ser associada ao Luiz Inácio, né? Não pertence a ele. O Senhor Jesus usou aqui a expressão camarada, a expressão companheiro. A expressão companheiro quer dizer aquele que come pão junto. Então, essa palavra não traz nenhum tom de repreensão. Embora haja instâncias, alguns momentos, que essa palavra é usada dessa maneira aí. Então, o dono não empregou essa palavra com ironia, ele não foi debochado, não. Mas aqui foi uma expressão de gentileza mesmo, uma expressão de gentileza para mostrar que a reprimenda contida em suas palavras não era resultado de parcialidade. Não é porque ele estava privilegiando alguns. Então, a resposta do dono foi dirigida a um único indivíduo. Perceba aí no texto que ele está se dirigindo a um único indivíduo. Provavelmente, esse camarada deve ser o principal queixoso ou pode ser o porta-voz dos outros. Pode ser o porta-voz dos outros. Porque sempre haverá na seara, sempre haverá na obra de Deus alguém polêmico, sempre haverá alguém ceboso, alguém provocador, alguém questionador, alguém que só enxerga por um prisma e é a perspectiva dele. Ele não enxerga o que está em volta, o que a outra pessoa está enxergando, ele não enxerga. E por não enxergar e por analisar as coisas só pela sua perspectiva, ele se torna um queixoso, cada ceboso mesmo, uma fêmea velha cebosa que fala demais e fala pelos cotovelos e é depreciativo, é depreciativa. Então, na obra de Deus, nós precisamos aprender que sempre teremos que lidar com estes. Lidar com estes. Então, o dono, ele se dirige a esse camarada, mas essa resposta ela pode ser aplicada igualmente a todos os outros. Ele se refere ao porta-voz, mas ele também está se dirigindo a todos os murmuradores ali. Porque todos sabiam que um denário era um salário liberal em pagamento de um dia de trabalho. Todos sabiam disso aí. Então, aqui fica o que a parábola, aqui, o que o Senhor Jesus queria mostrar com a questão do denário. Ele queria ilustrar que a justiça de Deus está acima de qualquer crítica. A justiça de Deus está acima de qualquer crítica. Então, o contrato foi feito e mantido sem qualquer revisão posterior. O contrato já havia sido estabelecido previamente, sem revisão posterior, já está estabelecido. Nós estamos acordados, apertamos as mãos. Está reclamando de quê? Paulo, inclusive, diz que quando alguém trabalha para Deus em bases contratuais, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Romanos 4:4. Aí o 14. Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto como a ti. De novo, soberania de Deus. É meu e eu quero dar conforme o meu querer. Toma o que é teu e contente-se com o que é teu, com o que foi acordado contigo. Fique com o teu, com o que é teu, e eu faço com o que é meu, o que eu bem quero. Aplica-se aí a soberania de Deus dentro da sua obra. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus ele é teocrático.
Se Deus quer conceder, volta de novo a questão do tempo da chamada. Se Deus quer conceder a alguém, independente do tempo, do quanto esse alguém trabalhou, ele o faz pelos seus desígnios ocultos aos nossos olhos. Mas ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Não me é lícito, 15, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? É meu, cara, é meu. Ou é mal o teu olho porque eu sou bom? É mal o teu olho porque eu sou bom? Então, o mau olho aqui é uma expressão usada nas Escrituras para indicar as más disposições ou a má vontade dos homens, que com frequência indica a inveja ante a propriedade alheia. Provérbios 23, 6. A gente viu também lá a referência de Marcos 7, 22. Lá em Marcos 7, 22, esse defeito é alistado lá entre os males que procedem do coração. Então, o olho mau, ele se refere à corrupção da alma, às inclinações e disposições carnais, a comunhão com a malignidade. Então, o dono aqui, ele mostrou-se mais do que bom ou justo. Ele foi generoso. E essa sua generosidade foi a causa da queixa do servo murmurador. Por isso é que tal servo foi descrito como possuidor de um olho mau, o que indica uma atitude de inveja ou ciúme. O cara ficou com inveja, ficou com ciúme. Aquilo que eu disse. A questão da desigualdade dos galardões não nos causará inveja nem ciúmes. Mas, para além disso, nessa vida, porque, querendo ou não, nós vivemos um prelúdio do reino de Deus já agora, estamos inseridos nele, querendo ou não, essa parábola se aplica a nós no sentido de, ei, não seja enciumado, não seja invejoso, que o teu olho não seja mau quando o Senhor Deus fizer o que ele quer com o que é dele, a obra é dele, os dons são dele, a graça é dele, ele a concede como quer, a quem quer e quando quer. Isso não pode nos causar ciúmes, porque somos trabalhadores da mesma seara e deveríamos ficar alegres porque o dono, o rei, olhou para a necessidade do meu companheiro e decidiu conceder-lhe graça semelhante ou até maior do que concedeu a mim. Então, meu olho não pode ser mau. Então, quando nós entramos aqui para a gente terminar, bem maior, 37, né? Só para a gente adiantar aqui, quando a gente entra a partir do versículo 17 ao 19, nós temos aqui Jesus falando da sua morte e da sua ressurreição. Essa foi a terceira advertência feita por Jesus aos seus discípulos aqui, de que aquela seria a sua última viagem a Jerusalém, porquanto ele seria crucificado ali. As outras predições se encontram em Mateus 16, 21 e em Mateus 17, 22. Então, essa aqui é a terceira vez que Jesus prediz, que Jesus fala dos seus sofrimentos que aconteceriam em Jerusalém. Então, essas predições foram introduzidas no texto como solenes badaladas de um grande sino que avisa tristemente a condenação próxima. Parece que os discípulos não conseguiram entender isso aqui, não conseguiam
Eles não queriam entender isso aqui porque eles ainda estavam com a mentalidade política estatal terrenal de Jesus naqueles dias. Então, eles não queriam aceitar essa ideia de Jesus predizendo sofrimento, morte. Eles não queriam aceitar essa ideia. Para a gente terminar aqui. Então, gentios. Vamos para o pedido aqui, o 20. O 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Então a mulher de Zebedeu, aqui, ela, no entendimento de alguns intérpretes, seria Salomé, a irmã de Maria, mãe de Jesus, conforme Mateus 27, Mateus 27, 56, Marcos 15, 48, João 19, 25. Então, provavelmente ela ousou falar com Jesus devido aos laços de parentesco. Seria tia de Jesus. E provavelmente também por ter ouvido Jesus dizer que os seus discípulos estavam prestes a ocupar 12 tronos em Israel. O mais certo é que os apóstolos esperavam que o reino seria inaugurado imediatamente e estavam excitados em face de sua participação especial no mesmo. No caso de Tiago e João, a mãe de ambos compartilhava de sua excitação e procurou assegurar para seus filhos não apenas o que Jesus prometera, mas também os postos oficiais mais elevados possíveis, a saber, lugares à esquerda e à direita de Jesus. Nos tempos antigos, os altos oficiais eles costumavam ocupar essas posições nas cortes reais. Na passagem correlata de Marcos ele não pinta o pedido como se tivesse sido feito pela mãe de Tiago e João, mas por esses próprios discípulos. O que é evidente é que esses homens sozinhos ou acompanhados pela sua mãe refletiam uma atitude materialista e cheia de orgulho pessoal. Não é impossível, igualmente, que ambas as narrativas forneçam parte do quadro. O pedido teria saído dos lábios tanto de Tiago e João como da mãe de ambos. Então, com isso aqui, Jesus estava querendo tirar do coração deles a questão da megalomania, a questão do orgulho, a questão da vaidade histórica. Eu tenho um legado de trabalho, eu estou aqui desde a terceira hora, eu tenho 30 anos aqui nessa igreja, eu mereço mais pelo tempo de serviço. Então, Jesus defende aqui que o tempo de serviço não torna ninguém um privilegiado, e sim o cumprimento do propósito de Deus para cada um. Então, se eu cumprir o que ele estabeleceu para mim, ele está satisfeito. Ele é soberano e abençoa do jeito que quer. E aí ele deixa isso claro nos versos do 20 ao 28. E no 26, ele diz: Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande seja vosso servente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo.
bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus diz assim, o mundo pode se invejar, o mundo pode ter um olho mau, o mundo pode se enciumar, porque viu alguém com mais do que ele, embora trabalhando menos que ele. O mundo pode invejar a posição. O mundo, porque eles ficaram chateados aqui com o Tiago e o João, porque eles pediram para sentar uma à esquerda e à direita. Eles ficaram chateados, indignados. Não porque eles fizeram pedido. Assim, nossa, que moral desses caras. Os caras não têm escrúpulo moral para fazer um pedido desse. Não, provavelmente porque eles tinham a mesma intenção no coração e os camaradas foram primeiro que eles. Então, os 10 ficaram indignados. Significa que estava todo mundo com o coraçãozão ali, mergulhado numa megalomania, numa mania de grandeza. Então, o Senhor Jesus começa a tratar, fechando, casando tudo com a parábola, dos trabalhadores da vinha. Então, ele casa tudo no final, dizendo assim, olha, o mundo é assim, o mundo pode se invejar, o mundo pode ficar bicudo, enciumado, porque alguém está numa posição maior, embora tenha menos tempo de chamada. Aí ele dá a chave aqui no 26. Não será assim entre vós. Mais ou menos assim. Aqui, se lá o ímpio um tosse para o outro cair, um quer humilhar o outro, se colocando como superior ao outro. Se lá é assim, entre vocês não será assim. Muito pelo contrário, se alguém quiser ser grande, vai servir todos os seus irmãos, vai ser um servente de todos. Qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja servo de todos. Porque eu, Filho de Deus, não vim para ser servido, mas para servir. Então, Jesus casa fechando aqui a parábola de uma forma assim extraordinária, como ele sempre fez. Tá bom, Abimael? Obrigado. Verso 28. Aí ficou só o finalzinho aqui, o 29 ao 34, que a gente fecha na próxima, se Deus quiser, e aí você já assume. Dá só para fechar e você já assume o 21. Beleza, Lael, beleza. No próprio dia mesmo já dá de você continuar. Não. Então você assume o 21, Você pode pegar o 21. Não, moço, pode ficar à vontade. Eu quero ficar com 24. Vamos dividir. Eu vou ver. A partir da semana que vem, Eliseu vai estar mais tranquilo. Qualquer coisa eu passo para ele também. Pronto. Beleza. Beleza? Então vamos encerrar com oração. Pode encerrar agradecendo a Deus, Lael. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por esse momento especial nesse projeto que o nosso irmão Abimael lançou, que é se estudar a palavra do Senhor. Muito obrigado. Nos ajude a cada vez mais crescermos no envolvimento com o Senhor, no envolvimento com a tua palavra, porque ela é a base para as nossas vidas, é viva, é eficaz, ela é um instrumento prescrutador do teu espírito que nos avalia, é como se fosse um espelho. Quando passamos por essa avaliação, nos olhamos através dela, por meio dela, então somos constrangidos a entrar num processo de melhoria. Obrigado pela tua palavra, por esse presente que o Senhor tem nos dado, que faz esse bem de asepsia para as nossas vidas, no sentido moral, no sentido espiritual. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor é nosso Deus, o nosso Pai, amoroso e bom. Obrigado pela a medida da graça, em um nível extraordinário que o Senhor derramou sobre nós. Pedimos ao Senhor um restante de noite tranquilo, livra-nos de todos os males,
Abençoa todos os nossos irmãos, nosso irmão Abimael, que é o nosso idealizador. Abençoe toda a sua família, toda a sua casa de uma forma especial, bem como todos os nossos irmãos que participam, aqueles que vão ouvir posteriormente, que sejam abençoados pelo Senhor. Nós suplicamos todas essas coisas no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Lael. Fica na paz. Um abraço. Obrigado, um abraço. Valeu. Pai do Senhor. Paz do Senhor. Pronto.